Em Amanhã é para Sempre, Gonçalo Elizalde sofrerá um infarto e ficará muito mal. E mais, Artêmio irá até o hospital e ficará frente a frente a Gonçalo. Tudo isso vocês verão nesse vídeo. Fiquem ligadinhos aí, se inscrevam aí no canal e deixem o seu joinha. Tudo começará após Camilo abusar de Aurora a mando de Bárbara. Após isso acontecer, Bárbara irá descobrir no decorrer da trama que Aurora é sua filha e sentirá um terrível remorso. E para vingar-se, Bárbara fará uma denúncia contra Camilo Elizalde, na qual ele será preso. Ela usará o nome de Rebeca Sanches para fazer a denúncia. O advogado dos Elizalde chegará até o escritório de Gonçalo e dirá ao pai de Fernanda que a denúncia foi feita pela Rebeca Sanches. É claro que Gonçalo não saberá ainda que Rebeca e Bárbara são a mesma pessoa. Nesse momento, Gonçalo perguntará: e essa mulher, do que ela acusa o Camilo? O advogado responde que a questão é muito delicada, porque pelo crime que ele foi acusado, o Camilo não conseguirá liberdade sobre fiança. Gonçalo, então confuso, perguntará: mas o que o Camilo fez? E o advogado responde: ela o acusou de ter abusado da filha dela, a Aurora. Gonçalo fica chocado e pergunta: filha? Neste momento, ele começa a passar mal e cai no chão. O advogado chama ele pelo nome várias vezes. Gonçalo é levado para o hospital. Sob cuidados médicos, Gonçalo ficará muito mal. Gardênia estará de acompanhante de Gonçalo quando uma enfermeira diz para Gardênia esperar na cafeteria que o médico precisa fazer alguns exames em Gonçalo. Gardênia diz que não pode sair dali do lado de Gonçalo, mas a enfermeira a convence. Após Gardênia sair, Artêmio entra no quarto de Gonçalo, que está dormindo. Ele fecha a cortina do quarto e fica olhando para Gonçalo. Gonçalo então desperta e olha assustado quando vê Artêmio. Gonçalo pergunta: quem é o senhor? Eu o conheço? E Artêmio dirá: eu conheço você, Gonçalo Elizalde. E Gonçalo dirá: eu não me lembro de onde. Artêmio diz: não teria por que se lembrar de mim. Eu não disse que você me conhecia, o que eu disse é que eu conheço você. E Gonçalo diz: o que devo a sua visita? Artêmio dirá: não é uma visita, não vim socializar. Artêmio continua a conversa. Para ser sincero, eu não dou a mínima para seu estado de saúde. Gonçalo pergunta: quem é o senhor? E Artêmio diz: essa é uma boa pergunta para começar a nossa conversa. Nesse momento, Artêmio abaixa a cabeça e olha bem nos olhos de Gonçalo e diz: eu sou Artêmio Bravo, seu irmão. Gonçalo, em choque, dirá: meu irmão? Na verdade, eu deveria me chamar Artêmio Elizalde. Não percebeu como nós somos bem parecidos? Gonçalo se senta na cama e pergunta o que quer aqui. E Artêmio diz: isso não é uma pergunta fácil. Como explicar que vim te contar que você tem um irmão? Não, o sangue não nos torna irmãos, porque se fosse assim você não estaria me olhando com a rejeição que estão nos seus olhos. Eu não vim cumprimentar você, não tenho um só motivo para ser cordial com você ou com alguém da sua família. Gonçalo pergunta a Artêmio: afinal, o que você quer aqui? Artêmio responde: vim aqui para destruir você. Quando eu soube que você havia sofrido um infarto, eu tive medo, por isso vim aqui. Gonçalo pergunta: medo? E Artêmio diz: sim, muito. É um sentimento que eu raramente sinto. Ao pensar que não encontraria você com vida, senti muito medo. Gonçalo pergunta por quê. Artêmio dirá: porque seria horrível você morrer sem saber a verdade sobre você mesmo. Sendo filho dos mesmos pais, tem duas coisas que nos separam radicalmente: o sangue das nossas mães. Gonçalo começará a se contorcer de dor e Artêmio continua a falar que ele teve uma dura realidade enquanto Gonçalo vivia no oceano de mentiras. Gonçalo pede a ele que saia, ele se recusa, dizendo que não irá embora, até Gonçalo escutar tudo o que ele tem a dizer. Artêmio derrama todo o seu veneno sobre Gonçalo, contando todo o sofrimento de sua mãe. Artêmio conta tudo a Gonçalo sobre Bárbara,
sobre a internação da Liliana. Ele dirá a Gonçalo que Bárbara é sua aliada e que ela matou a Montserrat, mãe de seus filhos. Gonçalo grita. Artêmio diz que Liliana sempre disse a verdade sobre Bárbara, mas ele a ignorou e, pior, a internou numa clínica por ordem de Bárbara, aonde deixou dopada durante muitos e muitos anos, destruindo a vida de Liliana com todos aqueles remédios. Artêmio fica lhe contando todas as maldades praticadas por ele pela Bárbara. Ele também diz que Bárbara não se chama Bárbara, que o verdadeiro nome de quem vem comandando ele esse tempo todo é Rebeca Sanches. Gonçalo dirá Rebeca Sanches, a mulher que denunciou Camilo? E Artêmio responde exatamente, a avó do seu futuro neto. Artêmio sorri. Artêmio diz que o pai de Aurora é ele e Rebeca é a mãe. Depois vamos falar de Franco Santoro, dirá Artêmio. O verdadeiro nome de Franco Santoro não é Franco, e sim Eduardo Juarez. Ele é o filho da Soledade Cruz. O Eduardo, assim como eu, tem se dedicado a destruir os Elizaldes, porque para ele e para mim, vocês condenaram a dor. Gonçalo diz que quer falar com Eduardo. Artêmio dirá que ele não tem mais tempo para falar com Eduardo porque em breve ele irá morrer, e Eduardo também. Nesse momento, Gonçalo passará muito mal e os aparelhos começam a apitar. Artêmio sai do quarto e os médicos entram para ajudar Gonçalo. Quando Artêmio está indo embora, ele dá de cara com Santiago e ele dirá: lamento pelo seu pai, e o próximo a morrer é Franco Santoro.